Boa tarde, estamos começando mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook do Amazonas Atual para comentar o julgamento do processo do recurso ordinário do governador José Mello no TSE, que ocorreu nesta manhã. O julgamento não foi encerrado, houve a defesa e a acusação falaram no processo, né? Se manifestaram, em seguida o relator proferiu seu voto, pedindo a absolvição, né? Votou pela absolvição do governador José Mello, segundo ele por falta de provas, e em seguida a ministra Luciana Lócio pediu vista e o julgamento foi suspenso. Estamos aqui com a Rosiane Carvalho, que vai comentar conosco, primeiro, a decisão do relator, ministro Napoleão Nunes Filho. Até o nome é legal, Nunes Filho, né? Nome familiar, né, para os amazonenses. Rosiane, que voto foi esse do relator, hein, que pede a absolvição do governador José Mello? É um voto convincente? É um voto que atende aos pedidos da defesa, né? A defesa do governador José Mello aqui no TRE já tinha levantado uma série de questões que foram ditas ali durante o voto do ministro, né? Acolheu integralmente. Na verdade, ele foi até além, porque a defesa defendia que havia questões que deveriam ser revistas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e que o processo voltasse ao Amazonas para ser rejulgado. O ministro já entrou logo no mérito e indicando que o processo não deve caçar o governador. Ele já se antecipou a esta decisão, né? Ele não quis nem que o TRE, como defendia a defesa, revisasse, né, sua própria decisão. Então é um voto que atende integralmente e vai além do que a defesa do governador pediu. Pois é, ele disse que não tem provas, né? Quer dizer, ele rejeitou as provas que eram recibos, né? Eram documentos que foram apreendidos no dia, na véspera da eleição do segundo turno, né? E foram apreendidos com a Anaíblé. Qual foi o argumento para rejeitar essas provas? Olha, o que a gente viu é justamente todas as questões técnicas que a defesa alegou, né? Indicando, a defesa em parte alegava que algumas provas não existia um lastro, uma ligação, indicando que aquelas provas que indicavam compra de voto, desvio de dinheiro público para compra de votos, que foram encontradas no comitê da campanha, ela indicava que não tinha uma ligação de que aquele dinheiro tinha sido usado para compra de votos, né? E o ministro foi dentro desse parâmetro, né? E em outros casos, quando ele indica que aquelas questões realmente ocorreram, ele vai e coloca que não há nos autos, não há lá na denúncia nenhuma prova de que o governador e o vice-governador tinham conhecimento da prática daquela ilicitude. Ele contou até uma piadinha, uma brincadeira ali entre os ministros, né, dizendo que havia um ministro em algum local, uma brincadeira que há entre eles, né, de que um juiz dizendo que ele não dava decisão favorável a quem desse qualquer presente, qualquer coisa que o beneficiasse. E tinha um determinado senhor que sempre dava presentes para esse juiz e que, quando veio uma decisão, o juiz deu decisão favorável a esse senhor. E foram questioná-lo: olha, mas ele não disse que não dava decisão favorável quem lhe presenteava? Ele disse: pois mas eu mandava o presente no nome de outro. Então, com essa brincadeira, ele tentou aí desqualificar todo esse trabalho da Polícia Federal, as indicações da defesa, do próprio Ministério Público, que tinha um convencimento contrário ao que ele entendeu, né? Que há uma ligação. Para ele não há ligação, não há prova de que o governador e o vice-governador tinham conhecimento das práticas, né, que ocorreram, que são demonstradas no processo. Pois é, eu considero esse argumento muito frágil do ministro, porque ele diz: olha, estava lá o irmão do governador, né? Mas não tem prova de que o governador sabia que o irmão estava fazendo isso. Ele até, num determinado momento, parece que ele aceita a tese de que houve uma prática ilícita ali, né? Uma prática eleitoral ilícita no comitê, onde o irmão do governador estaria envolvido, a Anaíblé, né? Que foi presa pela Polícia Federal, mas o governador não sabia ou
não está provado que o governador ou o vice-governador não sabiam dessa prática. A gente viu pela defesa do ex-ministro Marcelo Ribeiro, que é advogado do governador, o foco da defesa é justamente essa, atacar o que eles consideram a fragilidade das provas, porque sem provas não tem como aquela condenação ocorrer, né? Então eles tentam, o ministro tentou desqualificar toda a decisão do TRE, indicando que as únicas provas, as provas mais robustas que o TRE tinha para caçar o governador foram baseadas na matéria jornalística do Fantástico. O ministro não, quem disse isso foi o advogado, né? O Marcelo Ribeiro, que é o ex-ministro do TSE. Que é o advogado do Mello. Exatamente. Então, inclusive, eu acho que a defesa do governador foi uma defesa muito fraca também, né? A gente até ficou surpreso ali, porque ele basicamente tentou mostrar que as provas o governador foi condenado com base na matéria do Fantástico, né? Que a matéria do Fantástico que mostrou que os recibos lá estavam no nome de algumas pessoas e a reportagem foi atrás. Uma das senhoras tinha reformado um túmulo, né? Tinha recebido auxílio para a reforma de um túmulo. A outra era uma formatura, né? Uma moça que recebeu dinheiro para uma formatura. E eram coisas assim. Então o Fantástico mostrou que havia essa relação e o advogado do governador José Mello tenta mostrar que, com base nisso, ele foi cassado, que ele considera um absurdo, né? Alguns aliados do senador Eduardo Braga, já comentando aqui pelo WhatsApp, por essa rede aqui de bastidores que a gente capta as informações, né, que estão ocorrendo, eles consideraram que o voto do relator foi além, né, na defesa do que a própria defesa foi capaz de fazer. E a gente citou aqui que o Marcelo Ribeiro é ex-ministro do TSE. Então, esses aliados do Braga indicam que o Marcelo Ribeiro tem um nome a preservar e por isso não foi tão profundamente em detalhes como o ministro foi, e o que eles consideram que são defesas frágeis do que eles consideram que são provas robustas que estão ali no processo, né? Sobre indicar que essa defesa foi fraca, eles tiveram sucesso, né? Na estratégia de defesa deles. Não à toa o ministro relator vota favorável ao governador. E fora desse ambiente de bastidores, essa decisão favorável ela tem uma repercussão política que vai ser muito favorável ao governador nesse momento, né? A posição do ministro ali, claro que ele estava lendo o voto dele, mas nós inclusive divulgamos uma foto em que ele está de cabeça baixa, com a mão na cabeça ali, parece que não está querendo encarar a câmera, né? Você sentiu alguma coisa nesse sentido? Eu acho natural, porque eu também não gosto muito de encarar a câmera, né? E nesse ponto de vista, eu acho que é filmado, ao vivo, eles já devem estar ali muito familiarizados, né? Eles não devem olhar tanto para as câmeras, muito embora a transmissão ao vivo ela dê um outro patamar de transparência e também de questionamentos, né? Sobre posicionamento, sobre questões que ao nosso olhar, né, mais vulgar, fora desse parâmetro da técnica do direito, a gente considera questões escandalosas, né? Mas ali dentro do tribunal há outros parâmetros, há outras regras, né? Há inclusive nos bastidores indicação que há as regras de bastidores. Um fato que chamou muita atenção, por exemplo, foi que na segunda-feira a defesa do senador Eduardo Braga entrou com um pedido para adiar o julgamento. Esse julgamento, que havia uma expectativa muito grande que ele acontecesse, né? Nos bastidores a gente tinha uma indicação de que quem queria que ele fosse adiado era o governador José Mello e não o senador Eduardo Braga, que recorreu da decisão, né? O Mello recorreu da decisão, mas o fim do julgamento é uma ansiedade, né? Qual era o argumento para o pedido de adiamento? A questão nos bastidores não ficou muito clara, né? As pessoas levantaram ali uma cortina de fumaça e tudo mais, e agora, após o julgamento, há uma indicação de que nos bastidores já havia ali uma informações sobre a tendência do voto do ministro Napoleão, né? E isso, de repente, seria uma motivação. Evidentemente que não há como
dizer diretamente que é isso, né? Há várias situações que levam os advogados a pedir adiamento, enfim. Mas a composição que a gente teve hoje no TSE não é uma composição do dia a dia, né? Tem 2 ministros que não estavam lá, o Gilmar Mendes, o Luiz Fux, eram 2 ministros que já se manifestaram impedimento de julgar o caso, né? Então, precisava dessa composição para que isso acontecesse, para que esse julgamento acontecesse. Ela não é de sempre, então seria realmente do interesse da defesa do Braga que esse julgamento ocorresse. Agora, depois desse pedido de vista, né? O pedido de adiamento. Depois desse pedido de vista, a expectativa é de que o processo vai demorar um pouco mais para ser julgado. Mas tem um dado importante que a gente já publicou aqui no Amazonas Atual, é que a ministra está com os dias contados, né? O mandato dela no TSE termina em abril, não é isso? Exatamente. Na verdade é 5 de maio, né? Está disponível no site do TSE, a gente tem lá a formação do pleno, e lá eles indicam todo o mandato, o início e o final de mandato. A ministra Luciana Lopes já está no 2º mandato, ela não pode ser reconduzida à corte do TSE. Portanto, o mandato dela realmente se encerra dia 5 de maio. Muitas vezes se encerra até antes, né? Porque nem sempre as últimas sessões coincidem com a data final do mandato. Ela pediu visto, disse que levaria em breve o processo, mas esse breve nem sempre fica claro, às vezes levam meses para um processo retomar o julgamento no TSE. Porém, esse prazo aí dela, de duração, digamos assim, do mandato dela, indica que dentro de um mês o processo do Melo pode sim voltar a julgamento no TSE. Esse pedido de vista, Rosiane, geralmente num processo como esses, ele é feito quando o julgador tem discordâncias do voto do relator ou de outro voto, né, e quer fundamentar melhor o seu voto. Você acha que é isso que a Luciana Lopes fez? É difícil de prever, né, Valmir? Porque, assim, a gente vê pedidos de vista, às vezes eles voltam com o mesmo entendimento do relator, apontando outras coisas, detalhes técnicos que eles não concordaram, né, o outro julgador. Então é muito difícil. Acontece também de virem apresentar um voto divergente daquele que foi apresentado, né? Então é muito complicado, sempre se cria a expectativa de que o voto será contrário, né? Eu acho que nesse momento, pelo que a gente já pode apurar aqui nos primeiros momentos após o julgamento, não há certezas absolutas para nem um lado e nem para o outro. O que a gente pode tirar desse momento é que, de fato, nesse ponto do julgamento do processo, o governador tem um êxito, né? E tem um saldo positivo político a partir desse resultado preliminar, né? Ok. A gente vai tentar falar com a advogada do Henrique Oliveira, né, que estava presente no TSE. A gente ficou de tentar falar com ela por telefone, a doutora Maria Benigno. Então vamos tentar ligar aqui para Maria Benigno, para que ela possa falar também aqui as impressões dela no julgamento, né? Estamos então com o programa Expressão no Ar, é o programa do Amazonas Atual, onde a gente comenta os assuntos de política, né? É uma extensão da coluna Expressão que é publicada diariamente pelo site. Boa tarde, nós estamos ao vivo aqui no Amazonas Atual. O Valmir Lima vai falar com a senhora aqui um instante. Tudo bem, boa tarde, boa tarde, Valmir. Boa tarde. Boa tarde, Valmir. A senhora acompanhou o julgamento, claro, deve ter acompanhado. Está em Brasília ou está em Manaus? Não, estou em Brasília. Como é que foi? Houve comemoração aí dos advogados do governador José Melo sobre essa decisão de hoje, com o voto do ministro relator? Não, comemoração não, porque a decisão é do plenário. É óbvio que o voto do relator é muito importante, porque ele faz uma análise mais minuciosa, mas comemorar não aconteceu, porque houve um pedido de vista. Claro que o voto, de certa forma, ele foi recebido de uma forma muito positiva, mas tem comemoração, porque
como inclusive os próprios ministros chegaram a mencionar, o voto do ministro pode inclusive ser modificado, como se costuma ver às vezes nos tribunais, né? Se um voto vista trouxer algum elemento, ele pode de repente mudar a opinião sobre um ou outro aspecto, mas a expectativa é que o voto dele venha a ser confirmado. Ainda é muito cedo então para comemorar, né? Eu acho que cada voto é uma etapa, né? Esse voto que muita gente chegou a comentar que era contra e não sei o quê, foi um voto muito técnico, muito objetivo e que de certa forma atendeu, né, aos recursos tanto do governador quanto do vice-governador. Então é óbvio que foi recebido de forma positiva. Foi uma surpresa para vocês o voto do relator? Não, surpresa não, porque na verdade a gente tem muita noção do que existe no processo, embora muitas pessoas falem, né, que existem provas assim ou assado, quem realmente atua é que sabe o que acontece no processo. Então, surpresa não foi, mesmo porque os advogados que atuam no caso, a gente não pode nunca ir pelo que se ouve na imprensa ou por aliados, né, de políticos adversários ou mesmo aliados. Então, o que se esperava era exatamente que as alegações de defesa fossem acolhidas porque se acredita nelas, nessas alegações de defesa. Então, surpresa não foi. Maria Benigno, tem uma questão que o ministro levantou, o ministro relator, que a defesa não tinha levantado, é que o governador José Mello e o vice Henrique Oliveira poderiam não saber que aqueles atos praticados naquela ocasião em que a Polícia Federal apreendeu documentos e prendeu a Nair Blair, fosse do conhecimento deles, né? Alô? Caiu a ligação? Alô? Caiu a ligação. Na verdade não caiu, ficou mudo aqui, né? Vamos tentar de novo. A gente vai tentar novamente, só para ver aqui as impressões da doutora Maria e também saber se ela já entrou em contato com o cliente dela, que é o Henrique Oliveira nesse caso, né? Bom. Estamos então aqui com Expressão no Ar, comentando a decisão do TSE, a decisão do ministro relator, que votou hoje pela absolvição do governador José Mello no processo de cassação do governador e do vice. No TRE, em janeiro de 2016, o governador e o vice foram cassados, tiveram mandato cassado, recorreram aqui mesmo, né? Em março, o TRE decidiu manter a cassação e o processo foi encaminhado então para o TSE. O recurso é um recurso ordinário do governador e do vice-governador no TSE, que tenta modificar a decisão do TRE que cassou o mandato dos dois. Caiu a ligação, ficou mudo. A gente está ao vivo aqui. O Valmir havia lhe perguntado a respeito da indicação do ministro. Na verdade, praticamente em todas as defesas há essa alegação, sim, que inclusive é um nome técnico que a defesa costuma mencionar, que é falta de conhecimento prévio ou anuência. Então isso foi sim debatido aqui pelos advogados, né, no TRE, só que isso, como é uma questão muito técnica, acho que não vem à tona. Então, assim, não chega ao conhecimento, por exemplo, do público, mas isso foi sim trazido desde o início, que nem o governador, né, que teve sua defesa feita pelo Yuri, pelos advogados que estão com ele e depois acompanhados pelo ministro Marcelo Ribeiro, quanto a defesa do vice-governador. Falaram sempre que, embora, né, esses fatos possam ter algum tipo de verdade, isso não significa dizer que o governador sabia e muito menos o vice-governador. E isso o ministro bateu muito forte, dizendo que não havia ali nenhuma prova de vínculo, de conhecimento ou anuência. Eu lembro. Então,
Eu lembro, inclusive, doutora, no julgamento, no início do julgamento aqui no TRE, acho que a senhora ainda não era advogada do Henrique Oliveira, né? Entrou posteriormente, mas no julgamento, na defesa, o doutor Yuri Dantas, questionando tantas provas que foram colhidas pela Polícia Federal, com recibos de compra de voto, e ele ironizava dizendo que ninguém produz prova contra si mesmo dessa maneira, a não ser um serial killer, né, que queira ser pego. E havia essa indicação aí da defesa, né, dizendo que os dois não tinham conhecimento dessas questões, já levantando dúvidas, o que o ministro colocou hoje. Muito bem lembrado, o ministro também mencionou isso aí. Eu queria lhe perguntar, a senhora já entrou em contato hoje, após o julgamento, com o vice-governador Henrique Oliveira ou com o governador José Mello, vocês da defesa? Eu apenas comuniquei o vice-governador, que certamente deveria estar acompanhando, já que havia transmissão ao vivo. Eu apenas comuniquei a ele, né, que o voto tinha sido pelo provimento do recurso e que havia sido um pedido de vista. Mas com o governador não cheguei a falar. E acredito que ele esteja em agenda, né? A agenda do governo, não sei. Imagino que eles tenham comemorado, né, o resultado. Uma decisão que é favorável, certamente, né, há de ser comemorada. Certo. Comemorada com certa cautela, porque sabe que a decisão é do plenário. Então, só quando o plenário concluir o julgamento é que vai poder dizer que o processo do julgamento acabou e o resultado foi favorável, né, que espera que seja. A propósito, doutora Maria, a última pergunta. A senhora tem expectativa para esse retorno do processo? A gente descobriu aqui que o mandato da ministra Luciana Lossi termina no dia 5 de maio, né? Muito provavelmente certamente ela vai trazer antes, né, do término do mandato, mas ela mesmo disse que vai fazer o possível para trazer o mais rápido possível, porque é um processo importante, é um processo que chama muita atenção, que as partes cobram o julgamento. Eu acredito que até antes de maio ela deva voltar, sim. É uma ministra que é sempre muito diligente, é rápida. Eu acredito que ela não deva demorar para devolver, não. Tá certo. Nós lhe agradecemos poder atender o Amazonas Atual por telefone. Eu que agradeço a atenção e estamos sempre à disposição. Tá certo. Um abraço a todos. Abraço, boa tarde. Ok, muito obrigado então pela sua audiência. Nós encerramos aqui a transmissão com mais uma Expressão no Ar e amanhã... Só para acrescentar, a gente tentou entrar em contato com os advogados do senador Eduardo Braga, sim, né, da sim. senadora Rebeca também. O Daniel Nogueira, que está em Brasília, disse que não poderia se manifestar sobre processo porque nessa fase já não cabe a ele, a defesa, então ele preferia não falar. Ok. Então nós encerramos a transmissão aqui e amanhã nós voltamos com mais uma Expressão no Ar, né? Sexta-feira é dia de Expressão no Ar. Hoje foi uma Expressão no Ar excepcional por conta do julgamento no TSE. Muito obrigado.